19 de fevereiro de 2013. Herói do Mundial, Guerreiro fala sobre adaptação ao futebol brasileiro e planos para o futuro. Fluminense e Grêmio fazem duelo brasileiro da semana na Copa Libertadores. No São Paulo, pelo menos 3 certezas. Paulo Miranda será operado. Douglas volta a ser lateral direito e Ganso é titular nessa quarta. No Santos, Léo sai em defesa de Neymar e diz que craque é perseguido pelos árbitros. Exclusivo. Multicampeão, volante Fabinho revela passar por um momento difícil na carreira. E os gols na Europa. Choveu muito lá fora, então nem pense em sair de casa e se acomode no sofá, porque o Gazeta Esportiva está começando. Olá, boa noite. O artilheiro do Corinthians é do Peru. Não é uma gíria. Peruano, ele marcou os gols da conquista do Mundial no Japão e entrou para a história. Conheça um pouco mais da vida de Guerreiro nessa entrevista com o repórter Luiz Henrique Gurian. Ele nasceu em Lima, no Peru, está com 29 anos, mas logo aos 17 foi jogar na Europa. Defendeu o Hamburgo e também o Bayern de Munique. Agora, há quase 8 meses no Brasil, já conquistou o coração da nação corintiana. E não poderia ser diferente. Depois de 2 gols no Campeonato Mundial que levaram o Corinthians à condição de bi, Paulo Guerreiro está conosco para falar um pouco da sua vida, desse Corinthians, do seu futebol. Já adaptado ao Brasil, Guerreiro? Já completamente adaptado à gente, ao torcedor corintiano, à cidade, que gosto muito, e a Corinthians, né? As pessoas perguntam, se ele foi com 17 anos para a Europa, está com 29 agora. Como é que ele fala tão bem português? Porque joguei muito tempo com muitos jogadores brasileiros, né? Então falava com eles, eu queria aprender, né? Falar português, então a gente falava muito português, então a composição já sabia. Quem te ensinou mais? Zé Roberto me ensinou muito. Lúcio, está no Grêmio hoje? Agora está no Grêmio. Lúcio está em São Paulo. A gente está voltando aqui no futebol brasileiro agora, né? Mas, Guerreiro, a história das tatuagens é um assunto que te incomoda falar? Não me incomoda falar, só que todos têm uma identificação. Então, você pode explicar algum deles ou não? Por exemplo, aqui esse tem o número 9. Eu sou muito crente de Deus, da Virgem Maria. Aqui tenho Deus, Virgem Maria. Aqui atrás tenho uma mensagem de Deus, agradecendo a Deus por meu pai, por minha mãe. Então, por isso. Você é católico? Católico. Você chegou a temer pela sua participação no Mundial, em virtude daquele lance que teve no jogo com o São Paulo, que você saiu mais cedo por uma contusão? Claro. Depois do jogo do São Paulo, eu pensei, né? Aconteceu isso e agora... Acabou o Mundial. Por pouco, eu acho que vai acabar. Achei que ia acabar, né? Mas depois, o dia seguinte, melhorou muito, né? O dia que tive a seleção, fiz... não dá para jogar mais. E depois, os dias, foi melhorando e eu falei, não, tenho que jogar, tenho que fazer tudo para poder estar 100% e poder jogar bem, né? Esses 2 gols que você acabou de marcar no Campeonato Mundial, eles mudaram o que? A sua vida, a sua carreira? Eu acho que não mudou nada, né? Eu sigo sendo o mesmo. Eu sigo jogando com muita alegria o futebol, gosto de jogar futebol. E agora me sinto orgulhoso de jogar no Corinthians, né? Porque é um time muito grande, com uma torcida... já não hace falta falar da torcida, né? Mas uma torcida incrível. Mas no instante do segundo gol, que garantiu esse troféu para o Corinthians, para o Brasil, o que você sentiu naquele momento? Um momento é difícil de explicar, de falar que eu senti nesse momento, né? Nesse momento só pensava em ganhar o campeonato, né? E quando eu fiz gol, eu já sonhava que a gente tinha que seguir jogando, ter essa humildade para seguir marcando,
seguir jogando bem nesse jogo, porque a gente queria ganhar como seja esse título. Chega a dizer, eu sou corintiano? Já posso falar, sou corintiano, claro. Nada de Bayern, nada de Hamburgo. Não, corintiano. Aliança e Corinthians. Peru, Aliança, aqui Corinthians. Quero jogar aqui muito tempo, né? Eu estou gostando aqui, né? Já levo aqui 7, 8 meses e estou gostando muito de jogar no Brasil, de morar aqui em São Paulo. Apesar que tem muita chuva, estou gostando aqui de jogar no Corinthians, que é o melhor, né? Guerreiro, você acabou de falar em chuva, que estava estranhando a chuva aqui em São Paulo, e ela veio para te homenagear, e não veio fraca não. Mas calma, viu, daqui uns dias isso melhora. A gente estava falando da sua adaptação ao futebol do Brasil, ao Corinthians, a torcida por aqui, ela é mais apaixonada do que a torcida europeia? Ela cobra mais do que a torcida europeia? Sim, cobra mais, é mais emocionante jogar. O torcedor corintiano até agora apoiou o time dos 90 minutos do jogo. Vem aí uma nova Libertadores da América, claro, o Corinthians é o chamado time a ser batido. O que você espera dessa participação do Corinthians em mais uma edição da Libertadores, o Corinthians que demorou tanto tempo para conquistar uma vez? Não, para nós vai ser muito importante ter a humildade, né, de seguir jogando como a gente fez o ano passado, né, marcando, jogando muito, todo mundo correndo para o melhor do time, né. E agora todo mundo vai querer ganhar do Corinthians, né. A gente tem essa pressão agora porque Corinthians é campeão do mundo e todo mundo vai querer jogar uma final contra nós. Obrigado por esse papo aqui com os amigos da TV Gazeta, sucesso para você. E olha, ele tem um aperto de mão que é forte, e meu avô me ensinou. Você conhece o homem pelo olhar, ele olha no furo do olho e no aperto de mão. Quando o aperto de mão é um homem sério e de bom coração. E o Guerreiro demonstrou isso. Obrigado, Guerreiro, pela cidade. De nada. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Portanto, mais um pouco do Paulo Guerreiro, que chegou do futebol alemão e se identificou muito rapidamente com a torcida do Corinthians pelo estilo, pela raça demonstrada, e se consagrou quando fez os gols do time no Mundial de Clubes do Japão. O Corinthians marcou apenas 2 gols naquele Mundial. 2 gols do Paulo Guerreiro, e só isso já foi o suficiente. Só isso não, né? Com esses 2 gols, ele já entrou para a história do Corinthians. E muito interessante, porque, veja só, estava lá no futebol europeu. Antes, dificilmente você tinha um jogador que, a não ser que estivesse muito em baixa lá fora, que trocaria a Europa pelo futebol brasileiro. Isso tem se tornado cada vez mais comum. O Guerreiro, que brilhou no Mundial de Clubes da FIFA, já despertou interesse de vários clubes da Europa. O Atlético de Madrid, o próprio Chelsea, dispostos a oferecer um caminhão de dinheiro para ter o Paulo Guerreiro, e ele optou por ficar. Não sei se permanece até o final do contrato, se não sai antes, porque tem bola para continuar jogando na Europa, mas no Corinthians ele se identificou muito com a torcida e com a maneira do time jogar. Boa noite. É verdade, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Boa noite. E eu acho assim, que você sabe que a gente que está aqui no Brasil não tem a dimensão do que foi esses 2 gols do Guerreiro, né? E eu estava vendo hoje uma matéria no Terra, comparando o Guerreiro ao Vargas Llosa, que é um escritor que ganhou prêmio Nobel de literatura e tudo mais. E uma entrevista com o Llosa, dizendo que a festa que aconteceu em Lima, no Peru, quando o Guerreiro chegou no Mundial, foi tão grande que deu uma, vamos dizer assim, tentaram comparar as 2 festas para o Guerreiro e para o Vargas Llosa. Aí o Vargas Llosa falou assim: não façam isso, porque eu sou um literato, sou um intelectual e ele é um jogador de futebol. E hoje a mídia favorece o jogador de futebol, porque a mídia vive disso, né? Vive de heróis do futebol. Mas que o Llosa ficou meio mordido, ficou. Então, quer dizer, é uma coisa engraçada, porque, de repente, no Peru, o nosso querido Guerreiro é uma personalidade.
Ele não fez só gol pelo Corinthians, ele fez gol pelo Peru, entenderam assim os peruanos. Eu achei engraçado, né? O Peru acabou sendo campeão mundial junto com o Corinthians. E é uma coisa bacana, eu não tinha essa dimensão, hoje eu li a matéria e eu vi que a coisa pegou mesmo, né? Em prol do guerreiro e em prol do povo peruano. Então, um grande abraço aos peruanos que moram aqui em São Paulo. Eu não tinha visto isso, mas parabéns. Você vê como o Corinthians, de repente, também foi Peru. E o Corinthians, além do guerreiro, também é do Peru, Michel. Muito bem, Chico Lang. Bom, a enquete do site gazetesportiva.net de hoje e de ontem é sobre o Timão na principal competição do continente. Chico Lang, você acha que o Corinthians consegue repetir o feito do ano passado na Libertadores e ser o vencedor, sim ou não? Olha, eu acho que sim, mas vai depender muito do técnico Tite nesse comecinho de Libertadores escalar o time certo. Porque aqui entre nós, o Alessandro, o Danilo, né? E alguns outros jogadores, miolo de zaga, começaram muito mal o campeonato, começaram muito mal. Fábio Santos, a zaga toda do Corinthians parece devagar, quase parando. Parece que tomou um chá, né? Ou comeu uma feijoada. Então, quer dizer, os caras têm que entrar no ritmo. Quando ele bota mexe no time, o Corinthians é outro, né? Tem muita garotada e muita gente querendo mostrar serviço. O Pato, esse Renato Augusto, o Romarinho, são caras que estão, né? Como que eu vou dizer? Estão, né? Assim, querendo mostrar o serviço. Quer dizer, então deixa, né? Então deixa, porque tem que jogar na mão da molecada. Eu acho que essa tática o Tite precisa acordar. Olha, eu quero agradecer a nossa audiência na Irlanda. Conexão pela internet boa, pelo site gazetesportiva.net. Beijos da Irlanda, 21 horas 7 minutos, 1 grau. Sérgio César, um beijão pra você, viu? Um momento difícil do Palmeiras, perto do que ele passou na infância, é brincadeira. Patrick Vieira esteve no último Mesa Redonda e abriu o coração. Nascido em uma comunidade carente do Rio de Janeiro, acho que é a Vila Kennedy, né, Chico? Vila Kennedy. O jovem atacante diz ter sobrevivido ao crime organizado, ao tráfico de drogas e está pronto para o que der e vier no Verdão. Como é que você veio parar no Palmeiras? Então, eu jogava no Botafogo, dos 13 aos 16 anos, saí em 2005. Aí o Júlio, meu procurador, até hoje me levou ele falou com o Jorginho, que era o técnico do Bahia lá. Ele era diretor aqui no Palmeiras, nas categorias de base. Aí mostrou meu DVD pra ele ficou interessado, aí pediu pra mim tirar o vínculo que eu tinha com o Botafogo. Daí eu tirei e vim pra cá e fiz um contrato de 6 meses na época, aí pediram pra renovar, isso em 2008, e tô aí no Palmeiras até hoje. Minha vida foi sempre complicada, assim, ainda mais comunidade, pessoal lá, tráfico e tal, sabe? Então, eu vim de muita luta, sempre as coisas mais batalhadas. E quantos amigos seus caíram no tráfico? Muitos. Não consigo tem nem como contar, mas muitos amigos meus que jogavam bola comigo na rua, hoje estão envolvidos, muitos outros morreram. Meu pai morreu com essa situação. Um primo meu morreu ano passado. O pai morreu assassinado? Isso. O que aconteceu com teu pai exatamente? Ele era desse meio, né? E ele teve uma ocasião que ele foi sair para roubar e tal, e acabou sendo assassinado. E a tua mãe fazia que trabalho para manter vocês? Minha mãe era manicure. Ela fazia unha, sempre faxineira, sempre tava vendo alguns bicos para estar... E como é que você ia treinar no Botafogo? De ônibus, a pé? Você recebia alguma coisa do Botafogo? Não recebia nada não. Sempre era meu avô ou minha mãe que via, ou então depois eu tirei o cartão da escola, daí ia treinar com a roupa de escola para não pagar passagem no ônibus. Você passou por tudo isso, uma vida difícil. Encarar o Palmeiras do jeito que tá, pra você é moleza, então. O pessoal falava isso. Vai tirar de letra. O pessoal falava isso no ano passado. Sempre perguntava como é que é esse momento difícil do Palmeiras. Aí eu contava um pouco da minha história, o pessoal falava, então pra vocês saírem tranquilo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje o Flávio Prado escreveu uma matéria muito bonita no site, no blog da Gazeta Esportiva. Vocês entrem lá e vejam que ele está dizendo que a grande vencedora dessa história do Patrick foi a mãe do Patrick.
né? Que na verdade no meio lá da favela acabou Vila Kennedy, né? Onde é uma barra pesada danada, ela acabou criando os filhos e transformando no Patrick um garoto promissor, que vai dar muita alegria pro Palmeiras ainda. E o Flávio tem razão, vocês leiam lá, entrem no blog, vejam o blog do Flávio, tá muito bonito, matéria muito humana, né? E muito bacana, né? Porque ela é a grande heroína da história e o Flávio tem razão. Então, eu acho que vocês têm que levar em conta que esse menino passou, comeu pão que o diabo amassou, e hoje está no Palmeiras, e como eu perguntei para ele no programa, eu torno a dizer aqui, vai tirar toda essa crise do Palmeiras de letra e vai dar muita alegria ainda, porque ele veio literalmente, né, do inferno, e agora o que está acontecendo no Palmeiras para ele é um paraíso. Então, boa sorte, Patrick, e faça os seus gols no Verdão. Isso ajuda a quebrar alguns preconceitos, né? Tem pessoas que tinha tudo para dar errado e ainda assim, apesar de todas as dificuldades do ambiente onde eles foram criados, eles são um exemplo, são referência, né? Do que existe uma saída, existe um caminho. Basta só você não perder o foco. É muito difícil mesmo, mas ele e o irmão, né? Foram muito bem criados pela mãe. O irmão dele estava aqui, empresário dele também. Conseguiram um melhor caminho. E as irmãs também, são 4 irmãos, claro. Né? São 2 meninas e 2 meninos. E ele acabou saindo bem. Então a miséria e a violência não são necessariamente desculpas para você ir para o mau caminho. Para você se tornar um mau caráter, um ladrão, um bandido, um traficante, né? Isso é verdade. É um caminho mais fácil, né? Mas não o mais compensador. E ele disse que o exemplo da mãe dele foi tudo na vida dele, como você bem ressaltou, né, Chico? Isso é muito importante. Bom, terça-feira, você sabe, é dia de ver os gols dos campeonatos menos badalados da Europa. Tem cada nome estranho. Olha, na Holanda, o PSV segue líder isolado. Na Turquia, o Fenerbahçe corre atrás do primeiro colocado, Galatasaray. E no embalo desses gols, a gente aproveita para ver a rede balançando na Copa da Inglaterra. Ontem, um dos favoritos ao título avançou. O PSV começou tomando um susto em casa diante do Utrecht. Logo aos 10 minutos de jogo, Mulenga fez 1-0 para os visitantes. Mas Mertens aos 29 minutos e o Wijnaldum na segunda etapa garantiram a vitória do PSV, que segue na liderança da tabela. 3 pontos atrás do líder está o Ajax, que venceu o Alwick domingo, fora de casa, por 2-0, com gols de Moisander e Eriksen. Pelo campeonato turco, Fenerbahçe venceu o Trabzonspor por 3-0. Destaque para o volante Christian, ex-Corinthians, que fez um belo gol. Com a vitória, o Fenerbahçe assumiu a segunda colocação a 6 pontos do líder Galatasaray. Meus amigos, me desculpem, os outros torcedores, mas sem que ser corintiano demais. Vamos repetir esse gol do Christian? Pô, peraí, que golaço, saudade, né? Chico? Fiquei com saudade. Fiquei com saudade. Se bem que o Paulinho tá jogando no lugar dele, mas olha, a bola bateu nas costas, né? Do adversário e subiu. Mas mesmo assim, foi um golaço, né? Um belíssimo gol do Christian. O Christian que quase voltou pro Corinthians, né? Ele que arremessa bem de longe da fora da área. E ele que, durante um tempo, antes do Paulinho aparecer, ele não ficou, a torcida não ficou com tanta saudade dele, porque teve primeiro o Elias, depois o Jacenir, né? E agora o Paulinho e Ralf. Mas que esse menino deixou saudade, deixou. Saudade do Cristo. Tomara que um dia ele volte pro Corinthians. O velocista Oscar Pistorius teve o pedido de fiança negado nesta terça-feira. Suspeito de ter assassinado a namorada, o atleta sul-africano participou hoje de uma audiência para definir se ele poderia pagar uma fiança para sair da prisão. Ele não chegou a se pronunciar, mas chorou muito durante a audiência. Um comunicado foi lido pelo advogado dele, em que ele reafirmava ser inocente e ter tentado salvar a namorada. Ele também justificava o pedido de fiança, dizendo que é uma estrela conhecida em todo o país e não iria fugir. A audiência pela fiança foi interrompida e continuará amanhã. Por enquanto, o atleta continuará preso. Mas você pode ver aí, Michele, olha as imagens das mulheres da África do Sul protestando, né? Nossa. Foi-se o tempo que na África do Sul tudo passava em branco, impunemente. Né? Impunemente. Primeiro acabaram com o apartheid, né? Apartheid, sei lá como é que fala isso, apartheid, né? E aí agora a mulher também está tendo vez na África do Sul. Então,
Parabéns às mulheres da África do Sul. Agora precisa tomar cuidado, né? Precisa ver se ele está falando a verdade ou ele está falando mentira, né? Não vamos prejulgar o cara. Os indícios são fortes. Os indícios são fortes e que ele realmente assassinou. Assassinou a mulher. Bom, que ele atirou nela, atirou, ele mesmo admitiu. Agora precisa ver se ele teve intenção ou se ele está falando a verdade, que ele achou que era, sei lá, deu um surto nele, ele pensou que fosse um ladrão, não sei, de repente, né? Pode ser. Agora, eu estava vendo hoje também nos sites o seguinte, que dizem as más línguas que tinha um jogador de rugby da África do Sul que já estava namorando com ela, né? Dizem isso aí. Não sei se é fofoca, se é maldade, mas enfim, parece que se formou um triângulo amoroso aí. Então a polícia está apurando, vamos ver o que vai acontecer. Hora de ver quais são os destaques do Super Esporte desta terça-feira. Fala, Thiago Oliveira. E aí, Michele, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha, nessa quarta-feira o Super Esporte fala do Corinthians, que está na Bolívia, pronto para a estreia na Libertadores contra o San José. Vamos falar também de Fluminense e Grêmio, que fazem o clássico brasileiro no Engenhão. O São Paulo tem confronto com São Caetano. E, claro, a Liga dos Campeões da Europa, com gols da rodada de terça e a grande expectativa para o super clássico entre Milan e Barcelona. Então, amanhã eu espero por vocês ao meio-dia. Recadinhos agora. Bom, vocês viram que eu cortei os cabelos? Então, ó, você viu, Chico? Bonito, hein? Ficou lindo, hein? Então eu quero mandar um beijão pro palmeirense que cortou meu cabelo, Sidney Akira, do Salão Go Hair, lá na 9 de julho. Um beijão, Sidney, muito obrigada pelo carinho. Tá feliz, né? Tô muito feliz. Ele tá feliz, eu tô feliz. Um beijo pra Janete também. E, além de ser muito bom ter a sua companhia aqui com a gente assistindo Gazeta Esportiva, nós queremos que vocês nos acompanhem no Twitter e no YouTube. Twitter, @ChicoLangReal, @Celso Cardoso, @Michele Janela, @Gazeta Esportiva. No YouTube, o nosso novo canal, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV. Quero mandar um beijo também pro Douglas Jericó Reis, de Osasco. E hoje é dia do esportista, para todos os esportistas. Fala, Celso. Também pro Marciano Breja Rocha, que nos escreve via Twitter e pede um abraço. Então, sinta-se abraçado. Olha aí, já que estamos mandando abraço para todo mundo, quero mandar um abraço pro meu barbeiro, o Donizete, grande Donizete, cruzeirense, coitadinho, né? O Cruzeiro não tá bem. Um grande abraço para você, Donizete. Tem coisa melhor do que comer bem, mastigar com facilidade e dar um belo sorriso? Para levar uma vida saudável sem abrir mão de todos esses prazeres, nós contamos com a Easy Implant. A Easy Implant pode te ajudar com todos os tipos de tratamentos odontológicos que te devolverão esses prazeres. Os profissionais da Easy Implant estão especializados em suas áreas e estão esperando por você. Não perca mais tempo. Se você precisa de um implante ou de uma prótese, né, só um dente, ou de qualquer outro tipo de tratamento, você será tratado por uma equipe de especialistas que te acompanharão do início ao final em clínicas modernas, de fácil acesso, com estacionamento na porta. Não espere mais para ter o seu lindo sorriso e a sua mastigação de volta. Ligue agora para a Easy Implant e marque a sua avaliação. O Renato, o Dr. Rodrigo, o Dr. Lucarelli e o Dr. Negrão estão esperando por você. Gente, a saúde começa pela boca, né? Vamos dar um fim na dentadura, nos dentes feios. Tá faltando um dente aqui, Easy Implant e tal, resolve tudo. Ligue 2174-4200. Repetindo, 2174-4200. Easy Implant. Rápido intervalo no Gazeta Esportiva, daqui a pouquinho os preparativos de Grêmio e Fluminense para o super confronto na Libertadores, as novidades do Palmeiras. Ó, Sidney, vai ter Palmeiras, o último treino do Corinthians antes da viagem para Bolívia e Ganso titular no São Paulo. Aqui. No Santos, o momento é de reflexão. Depois de 2 derrotas seguidas nas últimas rodadas do Paulistão, o Peixe quer consertar os erros para reencontrar o caminho das vitórias e voltar a brigar pela liderança. O veterano Léo falou sobre os problemas que a defesa está enfrentando e a atitude dos árbitros com o astro Neymar. A reportagem é de Osmar Garrafa. Nos 2 últimos jogos, 2 derrotas. O momento é de dar explicação à torcida santista. O grupo está chateado porque a gente trabalha sempre para vencer e nem sempre as coisas ocorrem como a gente quer e tem que reagir, entendeu? Ainda bem que está no começo do campeonato, ainda bem que
que a gente tem tempo para consertar, para fazer os treinamentos, para avaliar os erros. Além das derrotas, a equipe sofreu 6 gols nas 2 últimas partidas e a cobrança surge, principalmente para a defesa santista, que tem uma média de idade avançada. Para Léo, esse não é um problema. A gente se abre em busca do resultado. E quando se ganha título, ninguém fala nada. Fica todo mundo quietinho. É isso que deixa chateado. Por que quando se ganha não fala da idade? Quando se perde tem que tocar. Besteira, conversa fiada, vamos evoluir. A reabilitação tem que vir no próximo domingo contra o 15 de Piracicaba, na Vila. Mas por aqui, o principal assunto é a perda de mando de campo do clássico contra o Corinthians, devido ao comportamento da torcida de ter atirado moedas no gramado no jogo contra o São Paulo, para provocar ganso, e isso, claro, rendeu ao Peixe uma partida de suspensão. Isso foi alertado antes, que o torcedor tivesse mais tranquilidade, tivesse calma para que não acontecesse. Aconteceu. A gente espera que dê uma reviravolta, porque o clássico na Vila pra gente é importante. A gente sabe como é um clássico Santos e Corinthians, ainda mais na Vila Belmiro, que é um fator preponderante pra gente. O time se sente muito à vontade jogando dentro da Vila Belmiro. Léo aproveitou também para reclamar da arbitragem. Segundo ele, ela vem perseguindo o craque Neymar, a principal estrela da equipe santista. De repente é muito preciosismo, entendeu? Por ser o melhor jogador do Brasil, disparado, por ser um astro, acontece alguma coisa, todo mundo faz um alarde muito grande. Realmente eu estava ali perto, não vi alarde nenhum. Eu vi empurra que acontece em vários e vários jogos aí, ninguém faz nada. Mas é o Neymar, e tudo que ocorre no nome do Neymar toma-se uma proporção muito grande. A gente espera que não aconteça nada demais, porque não foi nada demais. Mas como relatou ali, vale o que o árbitro fala, né? Não vale o árbitro pode falar, 20 jogadores que estão dentro de campo podem falar, vai valer o que o árbitro diz. Então é uma pena, né? Porque perde o futebol brasileiro, perde o Santos, perde para quem gosta de um bom futebol. Bom futebol é uma outra história, Léo. Desculpa, mas não concordo em absolutamente nada. Bom futebol é você partir para cima quando faz o Neymar, dribla, dá chapéu, tudo com objetividade. Agora, trocar empurrões, sabe? Não é comum, mas o árbitro tem que advertir. Foi correto o árbitro. E o Neymar tem que se tocar que ele é o Neymar. Ele não tem que entrar na pilha, nem entrar na provocação de nenhum outro jogador. Ele tem que desestabilizar o adversário jogando bom futebol. O Neymar só perde com esse tipo de comportamento. Pior, prejudica o Santos, como aconteceu em Campinas. Bom, em primeiro lugar, o Neymar não deve pegar, como estou falando, pode pegar até 12 jogos. Ele vai pegar, no máximo, 2 jogos. Hoje, uma pessoa ligada à Federação Paulista de Futebol, aos juízes do TJD da federação, estão analisando, e eu acho correto também. Não merece mais que 2 jogos, porque, afinal de contas, ele foi agredido antes de agredir, né? E o Neymar, na verdade, está nervosinho. Não, talvez... o Neymar agrediu antes. Mas o lance começou com ele. Não, você vai me desculpar. Ele foi empurrado antes, se você olhar direitinho, ele é empurrado, o cara dá um safanão nele, aí ele reage. Claro, porque ninguém tem sangue de barata. Ele não deveria ter reagido? Não deveria ter reagido. Mas é o tal negócio, né? Anda meio nervoso. Aí, ele antes de entrar na área já teve um cara que empurrou ele. Agora vem um cara e empurra ele, olha lá. E, quer dizer, aí ele levou 3 empurrões. O cara foi pegar no rostinho dele, fez assim, quer dizer, não se faz isso, né? O Neymar também tá reagindo a qualquer provocação. E mais um detalhe, o TJD vai manter a punição ao Santos, sim. O clássico contra o Corinthians deve ser em Barueri, que fica a 101 quilômetros de Santos. Então, a 100 quilômetros de Santos, tá punido o Santos. Então, 101 quilômetros e tudo bem. E o Corinthians se ferra sempre lá na Arena de Barueri, né? Não tem um jogo que o Corinthians ganhe lá. Tudo bem. Estão armando para ganhar do Corinthians. Mas pro Neymar, né, que é um cara tão caçado em campo, ele teve 5 expulsões só, em toda a carreira dele. 5? Para um jogador com a idade dele, eu acho um absurdo. Gente, puxa aí quantas expulsões teve o Messi, por exemplo. Quantas? Então, nenhuma. Na vida toda? Mas pode ter tido. Eu não posso até apurar, não me lembro agora. Mas o Neymar é muito caçado, gente. Não, 5 caçado não é nada. faz o papel dele, joga a bola. Mas você não pode fazer justiça com as próprias mãos, Michele. Você que é uma advogada brilhante. Eu gostaria muito. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Essa é a base Infelizmente, não estamos mais na época de talião. Bom, amanhã o São Paulo enfrenta o São Caetano em partida atrasada da 4ª rodada. Grande contratação do tricolor nos últimos tempos. O meia Paulo Henrique Ganso estará entre os titulares.
Paulo Henrique Ganso agora é titular absoluto do São Paulo. Titular absoluto para o jogo dessa quarta-feira no Anacleto Campanella contra o São Caetano. Depois disso... Eu queria pegar apenas a esse jogo. Eu não quero antecipar após esse jogo, não só o Ganso, né, como ou qualquer outro jogador, quem iniciará o próximo jogo contra o Linense e posteriormente contra o The Strong na Libertadores. O gol que o Ganso marcou sábado passado, dando a vitória ao tricolor diante do Ituano. O desempenho dele nos últimos dias, mais a lesão de Paulo Miranda, são fatores que contribuem para que Paulo Henrique seja aproveitado desde o início. A gente quis criar uma situação dele de ter uma sequência de jogos, que no nosso planejamento, em um determinado momento, ela era para ser um pouco antes do que está acontecendo agora. Mais uma oportunidade de iniciar um jogo na equipe principal, da mesma forma como foi no jogo contra o Santos, né? Então é um pouquinho de cada uma dessas coisas, além da possibilidade que a gente está vendo de com ele dentro de campo, né? A gente ganhar mais um jogo dentro do Campeonato Paulista, que é o grande objetivo nosso nesse jogo contra o São Caetano. Ganso e mais Ganso. Overdose de Ganso? A gente sabe que isso vende, né? Isso é que dá repercussão. A minha fala aqui hoje é o que vai ser discutido na televisão, em rádio, vai ser o questionamento. E eu vou ter que passar por isso todo dia aqui, com Ganso, sem Ganso, né? Então a gente sabe que é o que, né? Como o Santos o que vende ao Neymar, quando eu estava na seleção sub-20, que o Neymar estava comigo, a gente sabe que isso faz parte, né, do pacote do futebol. Paulo Miranda passará por uma artroscopia no joelho esquerdo, fica de fora de 4 a 6 semanas. Com isso, Douglas é recuado para a lateral direita e Ganso entra no time. E o esquema muda? Ney Franco esconde o jogo. Não, eu não quero. Em relação à confirmação da equipe, eu não quero confirmar nada. E nem adianta insistir. Prefiro não entrar muito no assunto da escalação da temporada, porque já os mesmos repórteres já estão fazendo a segunda pergunta e eu vou ter que responder as mesmas coisas. O que Ney Franco faz questão de repetir com riqueza de detalhes é que o sistema de jogo do São Paulo, com Ganso ou sem Ganso, não muda tanto quanto imaginamos. Essa mudança toda, né, tem alguns momentos, alguns testes que foram feitos do lado direito do campo que não mudou, né, e não colocou o desempenho da nossa equipe em xeque. O que está acontecendo nesse momento com o São Paulo é que a gente está muito seguro do trabalho que está sendo desenvolvido e com perspectivas da gente lutar pelo título paulista e pelo título da Libertadores também. Muito rapidamente, o Ney Franco mostra até uma certa irritação do falar do Ganso e acho que isso vale para nós. Acho que a gente tem que se reciclar também. Não é porque o jogador é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, blá blá blá, que ele tenha lugar garantido entre os titulares, ainda mais num começo de temporada. Então o técnico tem a sensibilidade para sacar o melhor momento para colocar um jogador e se ele se encaixa perfeitamente num plano tático que está sendo usado agora. E se ele não de repente se encaixa agora, talvez seja uma questão de adaptação e com o tempo a coisa surge. Então, sem muita pressão e sem muita... o Ganso tá no banco. Ué, o Alexandre Pato tá no banco do Corinthians. Quer dizer, o Drogba foi pro Galatasaray e tava no banco. Quer dizer, isso é normal. Já foi o tempo que o jogador tinha titularidade com o peso do nome, com o peso do passe, que nem existe mais agora, são os direitos federativos, Chico. É verdade, Celso, mas o que se critica no Ganso não é isso, a qualidade dele técnica e o tempo que o Ney Franco coloca ele no time, não é bem isso. O que se questiona nele é que ele, quando corre, ele arrasta a perna direita. O Evair teve no Mesa Redonda, né, Michele? E reparou isso, naquele gol que ele marcou contra o Ituano, não fala a memória, de cabeça, ele arrastou, ele fez o lançamento e ficou parado, ele não consegue correr. E quando ele corre, ele arrasta a perna. Eu acho que isso tem que ser esclarecido. Bom, assine Net Combo HD e leve a maior e mais premiada banda larga do Brasil. Além de TV por assinatura com imagem em alta definição e telefone fixo econômico de verdade. Ligue agora mesmo para 4004-4900, vou repetir, 4004-4900 e assine
10 mega por R$ 29,80 por mês no NetCombo HD por 5 meses. E leve o Wi-Fi gratuitamente. Isso mesmo, Wi-Fi grátis. Então, se você quer banda larga com um provedor de acesso e Wi-Fi grátis, o melhor do conteúdo em alta definição da TV por assinatura e o telefone fixo que você fala até de graça, não perca tempo. Ligue para 4004-4900. Ligue agora mesmo e assine 10 mega por R$ 29,80 por mês no NetCombo HD. Isso por 5 meses. E ainda leva o Wi-Fi gratuitamente. Isso mesmo, 10 mega por R$ 29,80, mais Wi-Fi grátis. Para os nets, é agora. Não, o Celso fala que o Messi nunca teve nenhuma expulsão na vida dele. Na vida, nem na escola ele foi expulso. Pelo menos uma eu já achei quando ele estreou pela seleção da Argentina. Anos. Eu que te falei que ele tinha 18 anos. Tinha 18 anos. Eu que te falei. Agora, olha a carreira 19. dele, 25 anos. 25 Sabe anos. que jogo foi? 4, quando 3. Ele foi expulso? Não vem ao caso. Importa a disciplina dele dentro de campo. Eu estou usando como referência o melhor do mundo, que é um bom cara para o Neymar tentar se espelhar. E o futebol na Europa não é diferente daqui? Como diferente? É diferente. Os jogadores são caçados do mesmo jeito, tem falta, tem mas não blá, blá, jeito, blá. Aqui ele foi caçado, né? Então tá, passa a mão na cabeça do Neymar e tá tudo certo. Vai ser bom pra todo mundo. Neymar é legal. Neymarzinho, bonitinho, cabelinho A crítica louro. é construtiva, tem que aceitar. É um garoto, não pode perder a cabeça, perder o controle. Prejudicou o Santos 2 vezes, porque foi expulso e porque tá fora do outro jogo. Neymarzinho, o problema é que o Santos tá sem bons jogadores. Calma, Neymarzinho, calma. Bom, depois da folga de ontem, após uma semana bastante agitada, o Palmeiras voltou hoje aos trabalhos na academia de futebol. A forte chuva que caiu na tarde desta terça-feira em São Paulo não atrapalhou muito os planos do técnico Gilson Kleina, que tem uma semana inteira de trabalhos pela frente. Jogo só no final de semana contra a União Barbarense. Então, para preparar a equipe, tem que ter calma até lá. A grande novidade para esse jogo pode ser a presença de Valdívia entre os relacionados. O chileno não atua há cerca de 2 semanas por causa de uma lesão muscular e já foi liberado pelo departamento médico. Mesmo assim, com o campo pesado, na tarde de hoje ele compareceu para o trabalho com bola. Dos novos contratados, Léo Gago e Kleber ainda aprimoram a parte física e não sabem se terão condições de entrar em campo no final de semana contra a União Barbarense. Léo Gago está um passo à frente e pode até ser relacionado. Já Kleber terá que esperar mais um pouco. O torcedor poderá comemorar se quiser ver o time em campo de perto no Pacaembu neste domingo. A diretoria anunciou uma promoção de ingressos e as arquibancadas irão custar cerca de R$30. Um atrativo a mais para o palmeirense, que anda precisando de um estímulo para acompanhar o time dentro de campo. Hoje eu ouvi o Brunoro falando na Transamérica, né? Ele entrou lá para falar na rádio e eu estava ouvindo, ele disse o seguinte, que não interessa mais o Kleber, hein? O Kleber do Grêmio não interessa, mas existe um interesse sim no Marcelo Moreno. Então eu acho que vamos esperar e vamos torcer para o Palmeiras voltar a ser grande também nas contratações. Entre Kleber e Marcelo Moreno, eu acho que o Marcelo Moreno seria melhor. O Kleber passou pelo Parque Antártica e deixou, olha o Kleber aí, deixou uma marca, mas arrumou confusão, não queria jogar, brigou com o Felipão, é um enrosco de rio, de curva de rio. O Marcelo Moreno arranjou confusão antes de chegar. Não exige, mas foi o pai que arrumou. O pai dele que falou bobagem, não foi ele. Foi o pai. Agora o Kleber não tem o menor clima para voltar para o Palmeiras. Não tem o menor clima. Foi o que o Brunoro falou hoje na Transamérica, foi mais ou menos isso. Eu não quis dizer com essas palavras, mas deixou claro que é trazer um problema, né? De volta, né? Então, de problema o pessoal tá cheio. Já chega o Valdívia, né? Que joga e não joga, né? Joga um jogo e descansa 5. Eu queria ter essa moleza. Trabalha um dia, folga assim. Libertadores. E amanhã, no Rio de Janeiro, é dia de Fluminense e Grêmio pela Libertadores. Depois de vencer o primeiro jogo fora de casa, o tricolor carioca aposta na volta de 2 jogadores para buscar mais 3 pontos na competição. Sem dúvida nenhuma. Acho que o melhor é você ter todo mundo 100%. E agora com a volta aí do Gum, do Deco aí, que estão voltando de lesão, vai nos ajudar bastante. O Gum é um cara que costuma falar, sempre brincar, que ele chega atropelando esse cara e eu ali podendo estar saindo jogando, isso sem dúvida nenhuma acho que ajuda esse conjunto dentro de campo. Quando o Deco está em campo, quer fazer uma marcação especial sobre o Deco
Então acho que a experiência dele conta muito e é um cara vitorioso. Isso só tem a engrandecer. Do lado do Grêmio, a ordem é virar a página e esquecer a derrota da estreia contra o Huachipato em Porto Alegre. O tricolor Huachipato. Na verdade é Huachipato. Eu falo do jeito que eu quiser. É que espanhol não tem o H aspirado. Huachipato. Não deixa ela nervosa que ela tá grávida. Huachipato. 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 É. Pato. Você cumprimenta, você fala ola, você não fala rola. Patinho. Fala o quê? Ola. Olá, que tal? Ola é camisinha. Enfim, o tricolor gaúcho tem como arma a experiência do elenco para surpreender o Flu e sair do Engenhão com a vitória na bagagem. Nosso objetivo era iniciar a competição vencendo, ainda mais em casa, mas infelizmente a vitória não aconteceu, pelo contrário, fomos surpreendidos. Mas isso já passou, é um jogo que já faz parte do passado. Temos uma grande possibilidade de fazer um grande jogo contra o Fluminense aqui quarta-feira. Respeitamos a equipe deles, sabemos que é uma equipe muito forte, mas viemos para buscar os 3 pontos. Nós jogadores somos experientes, temos que nos cobrar bastante. Eu acredito que cada jogador que esteve em campo se cobrou, fez uma autocrítica e sem dúvida alguma vai entrar diferente, porque a competição, a Libertadores é um tiro curto e temos que estar totalmente focado, independente do jogo, se é em casa, se é fora, até porque o nosso objetivo é muito maior. Para o Grêmio é um jogo de vida ou morte, porque o Grêmio, se perder esse jogo para o Fluminense, o Huachipato recebe o Strongest em casa, deve vencer. Aí Fluminense e o Huachipato abrem 6 pontos e o Grêmio sem nenhum. Quer dizer, então a situação fica muito complicada se o Grêmio não vencer no Rio, o que convenhamos é muito difícil. E me diga uma coisa, Celso, e a Baltec? Bom, a Baltec, a super manta que impermeabiliza a sua casa para você acabar com aquele problema de pinga-pinga, vazamento e umidade na sua laje. Com Baltec você vai deixar a sua casa linda, sem bolores, sem mancha nas paredes e no teto. E você pode escolher entre as cores cinza, branco, verde ou vermelho. A solução mais econômica e eficaz para acabar com a umidade. E é super fácil de aplicar. Basta abrir o balde e aplicar como se fosse uma pintura. Agora, se você quer renovar o seu piso, deixar com cara de porcelanato e sem quebra-quebra, vai de Baltec transparente. Um verniz impermeabilizante que renova e deixa um brilho lindo, eu garanto. Sem quebra-quebra. E repito, sem sujeira. E tem mais, se você passar o Baltec transparente no muro de fora da sua casa e algum engraçadinho, como diz o Chico Lang, pichar, num instante você vai conseguir limpar, sem problemas. Então acesse www.baltecbrasil.com.br. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. E abraço pro Zé Mauro, hein? Grande Zé Mauro, que é o homem cabeça da Baltec. Corinthians, o Timão já está na Bolívia para enfrentar o San José. Falei certo, Celso? San José. San José, na estreia da Libertadores da América. Ela tá grávida, não deixa ela Ontem, no último treino antes de embarcar, sabe o que aconteceu, Chico? Não. O meia Renato Augusto comentou a mudança de papel que o Timão tem na competição. De time que nunca havia sido campeão, o alvinegro agora é o time a ser batido. Amanhã o Corinthians estreia na Copa Libertadores da América em Oruro, na Bolívia, contra o San José. O Timão vai em busca do bicampeonato e desta vez a equipe do técnico Tite entra na competição sem a pressão das edições anteriores, quando era cobrado por nunca ter sido campeão dessa competição. Mas para Renato Augusto, agora a pressão é outra. Tem os dois lados, né? Claro que tira um pouco o peso, né, de não ter conquistado, não tinha conquistado ainda. E agora você carrega o peso de ser o campeão da Libertadores, o atual campeão. Então, a pressão vai continuar existindo, né? Como eu falei, aqui no Corinthians, a gente sabe como é que é, time de massa. Então, a pressão vai sempre existir. O primeiro obstáculo a ser superado é o San José. Só que com a equipe boliviana, vem também a incômoda altitude de 3.800 metros da cidade de Oruro, acima do nível do mar. Realmente, atrapalha um pouco, não é o mesmo jogo, a bola fica mais rápida, a dificuldade na respiração. Mas, como eu falei, são as dificuldades que tem na Libertadores e a gente tem que estar preparado. É o que essas equipes têm de forte, é jogar em casa, né? Então, vamos chegar lá, respeitar a altitude, mas não esquecer que nós somos o Corinthians.
Além da altitude, o Corinthians sabe que provavelmente vai ter que superar também uma equipe muito defensiva na estreia da Libertadores, mesmo ela jogando ao lado de seus torcedores. Eu acredito que a gente vai encontrar isso, principalmente porque a gente sempre vai carregar os 2 títulos nas costas, né? É o atual campeão do mundo, o atual campeão da Libertadores. Então, eu acredito que qualquer equipe que vai jogar contra a gente vão vir fechados. Para a partida de amanhã contra o San José, o técnico Tite ainda não confirmou oficialmente a escalação do Corinthians, mas a tendência é que o mesmo time que iniciou o clássico contra o Palmeiras entre em campo na estreia da Copa Libertadores da América, com o zagueiro Gil na zaga, já que Chicão continua entregue ao departamento médico corintiano. Beijinho pro Alexandre Silvestre, nosso repórter que está nos assistindo, viu? Atualmente sem clube, o volante Fabinho, com passagens por gigantes do futebol brasileiro como Santos, Corinthians e Cruzeiro, está passando por um momento complicado na carreira. Ele abriu o jogo pro repórter Alexandre Silvestre em uma entrevista exclusiva. Acompanhe. Revelado pelo São Caetano, com passagens por Corinthians, Cruzeiro, Santos, futebol japonês, francês e recentemente no Bahia, o volante Fabinho, 33 anos, 3 vezes campeão paulista, 1 vez campeão baiano, 2 da Copa do Brasil, 1 torneio Rio-São Paulo e 1 brasileiro da Série B, está numa encruzilhada daquelas. É o que nos revela o jogador nessa entrevista exclusiva. Sem falar em valor, o que o Bahia te deve? Cara, eu preciso fazer um levantamento exato até para não ser... para não fazer um julgamento errado da entidade, até porque eu gostei muito da minha passagem ali, né? Mas, se eu não me engano, tem premiação do Campeonato Baiano, brasileiro, tem alguma coisa relacionada a 13º, imagem, férias, até a situação da carteira também que tem que dar baixa, mas é normal, cara. Eu acho que o momento que eles estão vivendo lá não é bom, é um momento conturbado. Mas eu fiquei mais chateado com o comentário que o torcedor fez, né? Me chamando de mercenário do que com qualquer outra coisa. Até porque eu sempre me dediquei muito ali, né? Eu acho que quando ninguém queria mais estar na situação que o Bahia estava ano passado, eu posso falar que eu era o único que estava lá. Então. Quem cuida do futebol no Bahia é o Paulo Angione. É o Paulo que está lá na frente. A sua relação com ele ficou estremecida? Não, cara, pelo contrário. Eu falei para ele, a gente tinha até um contrato vigente, né? E eu falei para ele que não vai ser contrato nenhum que vai direcionar o grau da nossa amizade. A vida de jogador de futebol, para alguns, traz dinheiro, fama e estresse. Quando o Ronaldo chegou, aquela massa inflamou, explodiu aquilo ali. Então no treino tinha muita gente, os aeroportos, você não conseguia sair, cara. Você tinha que sair do ônibus dentro do aeroporto e às vezes o torcedor ficava frustrado, mas o clube sempre zelou pela segurança do jogador, né? Só que eu já tinha os meus 5 anos anteriores ali, né? De conquista, de batalha, de sofrimento. E depois aqueles 2 ali, eu já tava, querendo ver outras coisas, né, cara? Aí eu fui falar com o presidente, né, que é meu amigo. Falei, Andrés, olha, cara, você me abriu as portas aí, cara, mas eu tô estafado, cara, tá acontecendo alguma coisa. Sobre decisões que tomou no passado, nenhum arrependimento. Cara, eu gostaria muito de ter conquistado a Libertadores. Eu fiquei muito feliz pela conquista deles, porque assim, cada clube que eu vou, cara, eu faço amigos, jogadores, entendeu? Então, hoje, se o Bahia conquistasse a Copa do Nordeste, eu ia estar feliz, porque eu deixei amigo lá. Quando o Cruzeiro conquista alguma coisa, eu fico feliz porque eu deixei amigo lá, eu me mudei para a cidade, né, que a minha esposa é mineira. Então, cara, é como se fosse meu também, é um pedacinho meu. Porque Depois desse impasse com o Bahia, o volante Fabinho decidiu dar um tempo, curtir a família, mas já começa a sentir aquela coceirinha para voltar a jogar futebol. Cara, eu conquistei muita coisa. E o que eu quero, assim, eu queria voltar para casa, né, trabalhar aqui perto. Meu sonho sempre foi aqui ter o São Caetano, que eu achei que eu fiz muito pouco pelo clube e eles me tiraram aí da boca da favela. Eu acho que desde que a pessoa esteja um planejamento e queira chegar a algum lugar, pô, cara, eu vou abraçar o projeto. As pessoas que vêm me ligando, até dirigente, eu não tô conseguindo identificar o que ele quer de verdade. Porque assim, eu não consigo ir por ir, entendeu? Para chegar lá, e não é minha cara, chegar lá, ficar no... assinei aí 1 ano, mas não tô satisfeito, vou ficar... Não é, entendeu? Então... E quem já trabalhou com técnicos tão importantes, talvez vire um num futuro próximo. Eu gosto do quê? De projeto. De tirar um time da lama,
Eu trabalhei com o Vanderlei, ele trabalha extremamente em cima disso, de projeto. O cara te liga e fala, eu tô fazendo um projeto aí, vai acreditar, vai vir? Pô, tu vai e vai dar certo, entendeu? Então você acaba pegando um pouco da filosofia, que nem eu falei, de todo mundo. Tite tem um pouquinho, o Geninho tem um pouquinho, Parreira tem um pouquinho. Aí eu fico vendo o Muricy, eu falo, pô, esse cara é engraçado, o que será que ele tem? Mas os próprios jogadores que trabalham com ele, que traz esse testemunho verdadeiro, o próprio Abel. Eu trabalhei com os gaúchos aí, meu, e é que é coisa boa, cara, coisa verdadeira. Aí você fala, pô, cara, se um dia eu for levantar pra ensinar, eu quero aprender com esses caras aí. Obrigado, Fabinho. Nada, eu que agradeço, meu. Bom, e nos informa aqui o repórter Luiz Henrique Urian, que esteve hoje lá em São Caetano, que realmente o São Caetano está interessado no Fabinho. Que bom, né? E no Boquita também, os dois ex-corintianos. E eu, particularmente, fico triste de ver a situação do Fabinho, e espero que ele vá para o São Caetano mesmo, viu, Celso? Porque, afinal de contas, o Fabinho, ele começou esse negócio, essa era de volantes muito bons no Corinthians, né? Começou com ele jogando um bolão, fazendo vários gols, nós vimos aí os gols que ele fez pelo Corinthians, e eu espero então que ele acerte a vida dele, tá verdade? E tomara que no São Caetano ele tenha um futuro melhor, Celso. Que ele consiga se acertar com o São Caetano, né? Bom, e hoje tivemos 2 jogos pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Em Portugal, o Porto venceu o Málaga por 1-0, e na Inglaterra, em Londres, o Arsenal foi derrotado pelo Bayern por 3-1. Para mim, um dos grandes favoritos para a conquista da Liga dos Campeões da Europa. Você acha que o Corinthians consegue repetir o feito do ano passado na Libertadores? Deu que não na enquete do site gazetesportiva.net. 60% dos votos, Chicão. Vamos ver, né? O programa de hoje termina aqui. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. Amanhã é quarta-feira. E a gente se vê às 6 da tarde. Até lá, tchau. Nós nos vemos ainda hoje no Jornal da Gazeta. Daqui a pouquinho. Até já. Meus amigos, eu não ligo para essas pesquisas, porque afinal de contas, o que tem de anti-corintiano é uma grandeza. Tchau. Hoje, 11h30 da noite, o jornalista Chico Sá vai encarar as perguntas da máquina. Assista agora, Jornal da Gazeta. Esportiva.